Queridos, espero que vocês estejam bem. Vamos continuar então nossas aulas de ciências sobre os átomos, sobre os elementos químicos. Então vamos. Então na última aula a gente estava falando sobre os elementos químicos, sobre a tabela periódica, não foi? Então vamos continuar. Então olha só, os átomos, eles são, como está escrito aqui no texto da apostila, tá? Página 171. Os átomos eles fazem parte do alfabeto que vai fazer a enciclopédia da vida. Não da vida, mas como tudo que forma a natureza. Tá bom? Então, o átomo ele nunca está sozinho, com exceção do gás nobre. Lembra que por isso que ele é nobre, ele não se mistura com ninguém. Os átomos eles vão se juntar com outros átomos, formando uma molécula, tá? Então, o que é a molécula? Molécula é a união de átomos, de 2 a N átomos. A gente não dá nem para determinar a possibilidade de átomos. Tem moléculas de proteínas que estão vendo aí, falando sobre os vírus. Alguns vírus têm proteínas enormes, né? São proteínas com muitos e muitos átomos, milhares até. Então, uma molécula vai ser formada por 2 ou mais átomos, tá? Quando a gente sabe o nome da molécula, a gente vai dizer que é uma substância tal. Por exemplo, a água. A gente não fala molécula da água, a gente fala substância. Qual é o nome da substância? Água. Tá? Assim pode ser o sal, assim pode ser a celulose, uma proteína qualquer, um lipídio, né, que são as gorduras, um açúcar, que são os carboidratos, não importa. Se a gente sabe o nome da molécula, a gente vai dizer que é a substância, tá certo? Então tá. Opa, apertei aqui errado. Então, a molécula, ela pode ser demonstrada, representada da seguinte forma. Por exemplo, aqui, essa molécula, né? Eu tenho um átomo, tá em letra maiúscula, tá vendo? Lembra que a gente falou? Eu tenho outro átomo, também com letra maiúscula. Esse átomo, ele vai ter essa representação, essa união representada com este outro átomo aqui, tá? Não tá juntos. Entre o C maiúsculo e o O maiúsculo não tem nada. Mas isso quer dizer o seguinte, que o C ele tem um átomo de carbono. Já o O, que representa o oxigênio, tem aqui o índice 2. Esse índice 2 quer dizer que tem o quê? 2 átomos de oxigênio, tá? Então aqui a gente vê que eu tenho 1 e 2. Lembra da matemática, né? A gente não fala 1x mais 2y. Esse 1 a gente não fala. A gente fala x mais y. Mas esse 1 está implícito. Da mesma forma que o 1 está implícito aqui, tá? Espero que esse paralelo aí te ajude. Então, aquela fórmula química extremamente famosa, né, que é a molécula da água, a substância água, ela tem o H2O, né? O H2O é o que o H2O? H2O, 2 átomos de hidrogênio, 1 átomo de oxigênio. Então, ó, eu tenho átomos iguais se juntando, tá vendo? 2 átomos de hidrogênio, são 2 esferas, cada esfera de hidrogênio, 2 esferas iguais, tá vendo? Aqui vermelha, está representada em vermelho as esferas. Lembrando que aqui é uma representação que não condiz à verdade. A gente viu as representações dos átomos, né? Até tem aquela nuvem eletrônica, né? Ela está relacionada à nuvem quântica, que é a mais aceita ultimamente. Não tem nada a ver com isso. Daí é a esfera, que isso é um modelo antes do século XVII. Né? Isso é um modelo muito antigo. Mas aqui,
serve para o que a gente está ensinando agora, tá bom? Olha só, essa molécula aqui, NaCl, repara, maiúsculo N, minúsculo A, maiúsculo C, minúsculo L. Eu sei que ali tem 2 átomos, por quê? Na tá com uma letra maiúscula minúscula, é um C maiúsculo e depois o L minúsculo. Tá? Então são 2 átomos, átomos diferentes. Se você olhar na sua tabela periódica, o Na quer dizer sódio. Tá? Vem do latim que o sódio é chamado de nádium. Não precisa gravar isso, mas você saiba por que, que o sódio ele é representado pelo Na e o cloro pelo Cl mesmo. Então a gente vê aqui são esferas desiguais. Numa molécula mais complexa, onde eu tenho 45 átomos unidos, eu tenho 3 tipos diferentes. Um de carbono, dá foco, um de carbono, o tipo carbono, tipo hidrogênio e tipo oxigênio. São 3 tipos diferentes que se juntam para formar essa molécula complexa. Então a gente tem aqui, vou poder dividir a substância em 2 tipos. Substâncias simples, onde as moléculas são formadas por átomos iguais, e substâncias compostas, onde os átomos diferentes se juntam para formar moléculas. Tá certo? Continuando, né? As substâncias, ela pode se juntar com outras. Se a substância ela se junta com outra, eu vou chamá-la de mistura, ok? Por exemplo, o ar que você está respirando agora. O ar que você está respirando agora, você acha que ele é puro ou ele é formado por mais de uma substância? Então vai ter só uma. Você só respira o gás oxigênio ou você acha que respira junto outras coisas? Como a gente pode até ver agora, né, por causa da pandemia, no ar existem outras coisas. Apesar de nós não estarmos vendo, existem vírus, bactérias, fungos. Isso para falar de micro-organismos. Mas tem também outros gases que fazem parte da composição do ar que nós respiramos. Tem a poeira também, tem fumaça. E então é uma substância se juntando com outra, formando mistura, tá? E aí, a água que você bebe, você acha que a água que você bebe, ela é uma substância, só tem água ou ela também é uma mistura? A água que você bebe, ela também é uma mistura, tá? Seja ela mineral, seja ela da bica, seja ela vinda diretamente de reservatórios, de poço, não importa, ela é uma mistura. Os sais minerais estarão dissolvidos, pode ter mais ou menos, ou às vezes pode aparecer também algum micro-organismo que não deveria, mas está ali também, mas ela não é pura. A água na natureza, ela é uma mistura, tá? A gente só consegue água pura em laboratório. E as misturas, elas podem ser misturas homogêneas, quando eu consigo ver, não consigo ver o que forma as partes das substâncias. Se eu misturo água com uma pitadinha de sal e misturo, né, e dissolvo sal, eu paro de enxergá-lo. Então isso é uma mistura homogênea. Agora, se eu pego água e óleo, água e areia, consegue misturar? Não. Então a gente vai chamar de mistura heterogênea, tá? Então, recapitulando, as substâncias elas têm origem a partir do momento que os átomos se unem. Se átomos iguais se unem, formam moléculas, e ao saber o nome das moléculas eu tenho a substância. Vai ser simples se for do mesmo átomo. Átomos iguais. Átomos diferentes, substâncias compostas. As substâncias, elas se juntam e formam misturas. A mistura pode ser heterogênea, quando eu vejo as partes que formam essa mistura. Homogênea, quando não vejo as partes que formam a mistura. Eu só vejo o solvente,
a água dissolvendo, por exemplo, o sal, no exemplo, no que eu falei. O óleo dissolvendo um composto orgânico qualquer, tá? Se nós tivermos gordura, o óleo dissolve bem. Agora, mistura heterogênea, eu passo a enxergar o que forma as substâncias que formam essa mistura, tá? Quando a gente olha para uma pedra de granito, né? Uma pia de granito, a gente vê as partezinhas uma pedrinha uma parte mais clara, uma parte mais escura, mais brilhosa, menos brilhosa. Então são as várias partes que formam aquela pedra que estão ali. Então isso é uma mistura homogênea, ok? Vamos lá. Página 172 para terminar a aula de hoje. Então tem uma mistura, tá? E como é que eu faço para separar as substâncias que fazem parte de uma mistura? Eu tenho água com uma água turva, né? Uma água com muitos sedimentos dissolvidos que eu consigo ver. Eu quero tirar esses sedimentos da água. Como que eu posso fazer? Ou tirar o sal da água. A gente vai fazer então métodos de separação de misturas. Os métodos mais conhecidos são decantação, catação. Eu consigo dar o foco aqui. Decantação, quando eu deixo a água com um pouco de barro, o barro vai para o fundo do recipiente, do copo, por exemplo. Catação, né? A gente catando, tirando as pedrinhas ou folhas do feijão. A flotação, quando eu jogo água e o que é menos denso sobe. Por exemplo, eu tenho isopor e mármore. Eu quero separar os dois. Como que eu posso separar se visualmente é difícil? Eu posso jogar água, o isopor flutua e a mármore fica no fundo. Dissolução fracionada, foi que eu falei com você, utilizado em petróleo, plataforma de petróleo. Separação magnética, né? Aquela história, né? É mais difícil é separar uma agulha no palheiro, achar uma agulha no palheiro. Não, é só você passar um ímã na frente, por cima, pronto, você tira a agulha do palheiro. Filtração, né? Qualquer um que tem um filtro sabe, de barro, sabe qual é a função de uma filtração. E aí tem a destilação simples ou fracionada, tá? Destilação quando eu esquento uma substância e as substâncias elas são separadas através do calor. É assim uma maneira eficiente de separar a água do sal. Okay? Então, desejo aí vocês bons estudos, façam todos os exercícios e a gente continua nossa aula no próximo momento. Tá? Um grande abraço.